Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que o Senhor Deus abençoe ricamente a sua vida e a vida da sua família. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8 diz o seguinte: Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos os que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Essa é uma das mais conhecidas exortações de Jesus à prática da oração. Jesus nos exorta nesse texto a buscarmos a face de Deus e a crescermos em nosso relacionamento com Deus, lembrando-nos que a oração sempre será recompensada pelo Senhor Deus. Quando nós colocamos os nossos pedidos diante de Deus em oração, nós sempre temos a certeza de que Deus há, de alguma maneira, de responder ao nosso clamor e abençoar as nossas vidas. Jesus nos prova isso colocando-nos diante de três diferentes palavras. Ele diz o seguinte: peçam, procurem e batam. E então ele nos diz que todas essas ações, embora diferentes, serão recompensadas pelo Senhor. Então ele fala o seguinte: pois todos os que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Quando você se volta para o Senhor e você pede algo para o Senhor, Jesus diz-nos que você deve fazer isso com a certeza da fé de que receberá algo da parte do Senhor. Quando você procura, e aí Jesus está intensificando essa oração, você procura em Deus, você busca a face de Deus para que uma necessidade específica da sua vida seja alcançada, Jesus nos diz que ao fazer isso com fé, você encontrará uma resposta da parte do Pai. E então ele vai avante e ele diz: batam. E aí a imagem é como se nós estivéssemos chegando diante dos portões do céu, diante da sala do trono de Deus, e estivéssemos batendo a porta. E então o Senhor nos diz: a porta lhe será aberta. Jesus, ao falar assim aos seus discípulos e a nós em sua palavra, ele está nos exortando à oração, dando-nos a certeza de que Deus ouve o nosso clamor e de que Deus age em resposta ao nosso clamor. É claro que Jesus não está dizendo-nos que o Senhor Deus irá satisfazer todos os nossos caprichos e vontades. Algumas vezes nós nos assemelhamos a crianças mimadas e queremos levar ao Senhor aqueles detalhes, aquelas coisas que muitas das vezes não têm um valor eterno, não têm um significado espiritual, mas que são fruto do nosso desejo pessoal. Nós nos colocamos como senhores e pensamos em Deus como nosso servo. E achamos então que o Senhor há de satisfazer todos os caprichos da nossa vontade, como se nós fôssemos pessoas que agora vão governar o Senhor Deus, que é o Senhor de céus e terra. Não devemos pensar assim. A Bíblia não nos ensina isso. Então o que Jesus quer falar conosco nesse texto? Nesse texto Jesus quer falar conosco algumas coisas. Primeiro, ele quer que nós lembremos que o Senhor Deus é bom. Deus é bom. E Jesus nos lembra isso a partir do verso 9, quando ele diz que se o nosso filho nos pedir pão, nós não lhe daremos pedra. Se ele nos pedir peixe, nós não lhe daremos uma serpente. E então o Senhor fala: se nós que somos maus sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, que é bondoso, que é amoroso, que tem em seu coração compaixão para conosco e que quer cuidar de nossas vidas em todas as nossas necessidades. Deus é bom, por isso nós somos exortados a buscar ao Senhor, porque Ele é bom e Ele quer agir em resposta à nossa oração. Jesus quer também que nós aprendamos que a nossa oração deve estar sintonizada com a vontade de Deus.
Para quem Jesus está falando esse texto? Jesus está falando aos seus discípulos, aqueles homens que estão andando com ele no caminho do discipulado. São homens que estão no início de um processo de aprendizado que Jesus está ministrando a eles para que a vida deles seja transformada, para que a mentalidade deles seja renovada. O Senhor Jesus está ensinando esses discípulos a conhecerem a Deus e a sua vontade, e a se alegrarem na presença de Deus e em seus caminhos. O caminho do discipulado é esse. É um caminho em que nós aprendemos dia a dia a submeter a nossa vida ao Senhor. Ou como diz João, aprendemos a cada dia a diminuir para que o Senhor cresça. Nesse processo, nós vamos conhecendo a vontade do Senhor. E à medida que conhecemos a vontade de Deus, nós tornamos-nos mais sábios em nossas orações, porque as nossas orações passam a ser orações feitas no poder e sob a influência do Espírito Santo de Deus. Aí então, quando nós oramos no poder do Espírito, sob a sua influência, então diz Jesus: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. O crente que aprende essa lição, ele começa a caminhar a cada dia em submissão ao Senhor. E ele aprende que a vontade do Senhor é sempre aquilo que é o melhor para a sua vida. Ele aprende que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Assim, quando ele se coloca diante do Senhor e ele faz um pedido, ele se alegra naquilo que Deus lhe dá. Quando ele se coloca diante do Senhor e ele busca ao Senhor, ele se alegra na dádiva recebida do Senhor. E quando ele bate a porta do trono de Deus, ele se alegra, porque ao receber a bênção de Deus, ele recebe aquilo que realmente é necessário na sua vida. A vida de oração é uma vida em que nós aprendemos a deleitar-nos naquilo que Deus nos concede, porque nós descobrimos uma verdade muito simples, mas muito importante. Aquilo que Deus nos dá sempre é melhor do que aquilo que nós pedimos. Aquilo que Deus nos dá é aquilo que realmente necessitamos para a nossa vida. Aquilo que Deus nos dá em resposta às nossas orações, ainda que algumas vezes não seja exatamente o que pedimos, é aquilo que de fato contribuirá para o nosso crescimento em Cristo, para o nosso desenvolvimento espiritual. Algumas vezes nós fazemos orações e não compreendemos essa dinâmica, até que o Senhor, em sua bondade, a manifesta ao nosso coração. Você está lembrado que o apóstolo Paulo, ele orou 3 vezes, pedindo a Deus que Deus removesse o espinho da carne. E então o Senhor lhe disse que não removeria aquele espinho, mas que a sua graça seria tão abundante na vida de Paulo, que ela seria mais do que suficiente para ele suportar aquela provação. Veja só, o Senhor não deu a Paulo exatamente aquilo que ele pediu, mas deu a Paulo tudo aquilo que de fato ele necessitava. É assim que Deus faz conosco. Nós pedimos, nós procuramos e nós batemos. E então nós recebemos a resposta de Deus, a bênção de Deus, o favor da parte de Deus e aquilo que Deus nos dá. Como diz o próprio apóstolo Paulo, é algo infinitamente mais, infinitamente melhor do que tudo aquilo que nós pedimos, tudo aquilo que nós pensamos. Portanto, meu amado, com confiança, com esperança, apresentemos ao Senhor as nossas orações e quando Ele responder cada uma delas, que nos alegremos nele, porque a sua resposta é sempre o que há de melhor para a vida de todos nós. Que Deus te abençoe.